Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O frio de janeiro envolvia a cidade como um manto de gelo. A neve caía pesadamente, cobrindo as calçadas com uma espessa camada. No ponto de ônibus, sob um poste de luz trêmulo, um jovem esperava, com as mãos enfiadas nos bolsos esfarrapados. Mark Delcourt não tinha muita coisa na vida. Um pequeno apartamento-estúdio mal aquecido, algumas economias que derretiam como neve sob seus sapatos. Acima de tudo, um futuro incerto, já que havia perdido o emprego 2 meses antes. Mas apesar da dureza de sua vida diária, ele havia conservado uma coisa preciosa, sua humanidade. Naquela noite uma mulher estava ao lado dele. Ela usava um vestido de noite fino e elegante, completamente inadequado para a nevasca. Seus braços nos tremiam, seus lábios estavam azulados de frio e seus olhos fitavam a estrada com impaciência. Claramente, ela não planejava ficar tanto tempo fora. Ao vê-la encolhida, Mark sentiu uma pontada no coração. Ele também estava com frio, muito frio. Sua jaqueta velha e esfarrapada era tudo que o protegia do vento cortante. Mesmo assim, sem pensar 2 vezes, ele a tirou dos ombros e a colocou delicadamente sobre os da desconhecida. Você vai congelar desse jeito, murmurou ele roucamente. Aceite. A mulher olhou para ele com uma mistura de surpresa e emoção. Fazia muito tempo que ninguém lhe demonstrava tamanha gentileza altruísta. Ela esboçou um leve sorriso e apertou o casaco contra o peito, como se encontrasse nele mais do que apenas um pouco de calor, conforto humano em uma noite gélida. Poucos instantes depois, o ônibus chegou. Mark embarcou primeiro, recusando educadamente a devolução da jaqueta. Sentou-se no fundo, em silêncio, com o corpo tremendo, mas o coração um pouco mais leve. O que ele não sabia era que aquela mulher não era uma transeunte qualquer. Seu nome era Claire Dufresne. Ela era a nova CEO de um grande grupo de comunicação, conhecido por contratar apenas os melhores. E entre os dossiês de candidatura ainda em sua mesa, um nome continuava aparecendo, o de Mark Delcourt. Esse gesto simples realizado no anonimato de um ponto de ônibus coberto de neve, mudaria seu destino para sempre. Na manhã seguinte, Mark acordou tremendo. A noite tinha sido difícil sem o casaco, mas ele não se arrependia. Em frente ao seu pequeno espelho lascado, tentou dar um aspecto apresentável à camisa que havia passado às pressas. Hoje ele tinha um compromisso crucial, mais uma entrevista de emprego à quinta em 2 meses. Ele pegou o ônibus, a mesma linha do dia anterior. Seus pensamentos estavam em outro lugar, ainda marcados pelo rosto da mulher que encontrara no frio. Ele se perguntou se ela havia passado a noite em segurança. Enquanto isso, nos luxuosos andares superiores de uma grande torre de vidro no coração da cidade, Claire Dufresne relia seu diário. Mal havia dormido, pensando constantemente no jovem desconhecido que lhe dera seu casaco. O gesto a comovera profundamente. Ela, que vivia cercada por colegas obcecados com suas carreiras e seus próprios interesses, não estava acostumada a tamanha sinceridade. Quando sua assistente entrou para lembrá-la das entrevistas do dia, Claire quase caiu da cadeira ao ver um nome na lista, Mark Delcourt. O mesmo nome, o mesmo olhar que não saía da sua cabeça. E se fosse mesmo ele? Um arrepio percorreu sua espinha, mas desta vez não era de frio. Na hora marcada, a porta do escritório dela se abriu. E lá diante dela estava Mark, um pouco intimidado, mas determinado. Ele não esperava ver a mulher do ponto de ônibus novamente em um lugar como aquele. Claire esboçou um leve sorriso. Ela acabará de perceber que o destino havia estendido um fio invisível entre eles. Senhor Delcourt, disse ela, levantando-se para apertar a mão dele, seja bem-vindo à sua entrevista. Mark, petrificado, permaneceu imóvel por um instante. Seus olhos se arregalaram. Ele acabará de reconhecer a mulher a quem havia dado seu casaco no dia anterior. Mark sentou-se na cadeira de couro, com as costas eretas e as mãos apertando firmemente as calças. Seu coração estava acelerado. Como isso era possível? A mulher congelando no ponto de ônibus era sua potencial empregadora? Claire, por sua vez, havia recuperado a compostura. Cruzou os dedos sobre a mesa e o observou atentamente. Ao contrário dos outros candidatos que já conhecera, este não parecia estar fingindo. Ele possuía aquela mistura de fragilidade e força interior que a deixava inquieta. Senhor Delcourt, ela começou, analisei seu currículo. O senhor possui excelentes habilidades de comunicação e gestão de projetos, mas gostaria de saber mais sobre o que o diferencia dos demais. Mark respirou fundo. Queria responder com confiança, mas a situação o paralisou. Seus olhos repousaram brevemente sobre ela, e ele murmurou.
Não sei se realmente tenho algo que me diferencie, exceto pelo fato de que acredito profundamente na humanidade. Projetos, estratégias, números, tudo isso importa, claro. Mas o que faz a diferença são as pessoas. Claire permaneceu em silêncio. Aquelas palavras simples ressoavam estranhamente com o gesto que ele fizera no dia anterior. Ela se lembrou do frio cortante, do calor daquela jaqueta e da verdade óbvia. Aquele homem vivia de acordo com o que dizia. Ela decidiu testar mais a fundo. E se você tivesse que escolher? Continuou ela, entre garantir um contrato importante para a empresa ou proteger um colega em dificuldade, o que você faria? Mark franziu a testa. A resposta era arriscada. Um chefe geralmente espera que os interesses da empresa venham em primeiro lugar, mas ele escolheu a sinceridade. Acredito que se você se esquecer das pessoas, mesmo para ter sucesso em um contrato, acabará perdendo muito mais do que ganhando. Um silêncio pesado se instalou. Mark se perguntou se acabará de arruinar suas chances. Mas naquele instante percebeu algo que o incomodou ainda mais. Um sorriso discreto, quase imperceptível, iluminar o rosto de Claire. Ela havia encontrado sua resposta. Quando Mark saiu da sala, Claire permaneceu imóvel com o olhar fixo na porta que acabará de se fechar. Ela não conseguia se livrar da impressão que ele lhe causará. Ao contrário da maioria dos candidatos, Mark não tentará se vender com arrogância ou artifício. Ele simplesmente falará com sinceridade, a mesma sinceridade que demonstrara no dia anterior, quando lhe dera o paletó. Sentada à sua mesa, ela girava a caneta entre os dedos. Sobre a mesa, uma pilha de currículos impecáveis a aguardava. Candidatos repletos de diplomas, graduados em universidades de prestígio, alguns recomendados por contatos influentes. Objetivamente, muitos pareciam mais qualificados do que Mark. Mas nenhum deles tinha aquele olhar franco, nem aquela humanidade que ela havia percebido nele. Ela suspirou, puxou a manga do casaco, e seu coração disparou. Percebeu que por baixo do seu luxuoso casaco, ainda vestia o velho e surrado casaco de Mark. Não tivera coragem de o deixar no carro naquela manhã. Guardara-o quase inconscientemente como lembrança daquele raro momento em que se sentirá vulnerável e confortada. Uma batida discreta na porta a fez sobressaltar. Sua assistente espiou para dentro. Senhora Dufresne, gostaria que eu agendasse uma segunda entrevista para o Sr. Delcourt? Claire hesitou. Uma parte dela já sabia que queria dar-lhe uma chance, mas outra parte, mais racional, temia ser influenciada por um gesto pessoal. Seria profissional favorecer esse homem só porque ele a havia ajudado? Ela largou a caneta, pensou por mais alguns segundos e então disse: sim, agende uma segunda entrevista, mas desta vez quero vê-lo em ação. Quando a assistente saiu, Claire se levantou e olhou para a cidade coberta de neve através da janela panorâmica. Ela murmurou para si mesma: mostre-me, Mark Delcourt, se você é mesmo quem eu penso que você é. 2 dias depois, Mark foi chamado de volta pela empresa. Ele foi informado de que havia sido convocado para uma segunda entrevista, mas desta vez em um formato incomum, uma situação da vida real. Ao chegar aos escritórios modernos da empresa, ele sentiu um nervosismo crescente. As paredes de vidro, os escritórios impecáveis e a energia contagiante lembraram Mark de que ele estava fora de seu ambiente. Mas ele se obrigou a respirar fundo, não tinha mais nada a perder. Numa sala de reuniões, Claire esperava por ele, rodeada por 2 outros gerentes. Ela o cumprimentou com um profissionalismo impecável, como se o incidente com a jaqueta nunca tivesse acontecido. Senhor Delcourt, disse ela firmemente, vamos lhe apresentar um caso fictício. O senhor terá 3 horas para propor uma estratégia de comunicação destinada a restaurar a imagem de uma empresa em crise. Queremos ver seu método, suas ideias, mas também como o senhor trabalha sob pressão. Mark assentiu com a cabeça. Deram-lhe uma pasta grossa, repleta de números, recortes de imprensa e dados contraditórios. Os primeiros minutos foram um pesadelo. O jargão técnico, os prazos impostos, tudo parecia ter sido concebido para desestabilizá-lo. Mas aos poucos, Mark se lembrou do porquê de ter escolhido essa profissão. Não pelos números ou pelas campanhas chamativas, mas pela capacidade de criar conexões. Ele anotou ideias, organizou suas prioridades e elaborou uma apresentação que enfatizava autenticidade, transparência e confiança. Em vez de minimizar os problemas da empresa fictícia, ele propôs uma estratégia honesta focada na reconciliação com o público e no empoderamento dos próprios funcionários como embaixadores da marca. Ao terminar sua apresentação, os 2 líderes trocaram olhares de espanto. Não era a solução mais acadêmica ou ambiciosa, mas era a mais humana e crível. Claire, por sua vez, permaneceu em silêncio, com os olhos fixos em Mark.
Agora ela sabia que sua intuição não a havia enganado. Ao final da sessão, quando os outros estavam saindo da sala, ela se aproximou dele e disse suavemente: "Você tem um jeito de ver as coisas que me lembra alguém." Intrigado, Mark ousou perguntar: "Quem então?" Ela sustentou o olhar dele por um segundo, antes de responder com um sorriso misterioso: "Um homem que na outra noite preferiu tremer de frio a deixar um estranho morrer de frio." Mark sentiu o coração parar. Ela acabará de admitir que não havia esquecido nada. Após o teste, Mark esperava ser agradecido educadamente e instruído a aguardar a resposta oficial, como de costume. No entanto, quando Claire lhe pediu que permanecesse na sala enquanto os outros gerentes saíam, ele percebeu que algo incomum estava acontecendo. Ela fechou a pasta delicadamente, cruzou os braços e o encarou com uma intensidade que o deixou desconfortável. "Mark", disse ela finalmente, "você demonstrou qualidades que raramente procuro em entrevistas. A maioria dos candidatos sabe falar sobre números, vender ideias brilhantes ou impressionar. Mas você vai direto ao ponto." Ele corou, sem saber se devia interpretar aquilo como um elogio ou uma crítica. "Obrigado, senhora." Ele gaguejou. "Eu apenas tentei me manter fiel àquilo em que acredito." Um leve sorriso surgiu em seu rosto. "E é exatamente isso que te torna diferente." Mark sentiu seu coração acelerar. Será que ela ia contratá-lo? Mas a frase que se seguiu o surpreendeu. No entanto, ela continuou: "Não vou lhe oferecer o cargo para o qual você se candidatou." Mark sentiu um nó na garganta. Seu estômago se revirou. Ele tinha esperança, ele acreditava, e agora tudo já estava desmoronando. Claire percebeu a decepção em seus olhos, mas continuou: "Você vale mais do que apenas um cargo júnior. Quero ver você ser testada de uma maneira diferente. Preciso de uma assistente executiva pessoal. Alguém confiável, capaz de me dizer as verdades que ninguém mais se atreve a dizer e de manter os pés no chão neste mundo cheio de ambição e fingimento." Mark permaneceu em silêncio. Não podia acreditar no que ouvia. Ele, um homem desempregado que quase havia desistido dos seus sonhos, estava recebendo uma proposta para um cargo que o colocaria diretamente ao lado do CEO. "Peço que reflita sobre isso", concluiu ela, colocando calmamente o velho casaco surrado sobre a mesa entre eles. "Mas saiba disto, nesta empresa diplomas abrem portas, mas valores abrem corações." Mark olhou para a jaqueta. Seu coração afundou. Aquela mulher, a quem ele ajudara sem esperar nada em troca, acabará de lhe estender a mão de uma maneira que ele jamais imaginaria. Ao sair do prédio de vidro naquela noite, Mark caminhou pelas ruas nevadas sem sentir frio. As palavras de Claire ainda ecoavam em sua mente. Um cargo de assistente executivo? Ele? Não era apenas uma promoção. Era um mundo completamente diferente daquele com que sonhara. Ele parou em frente à vitrine de uma loja, contemplando seu reflexo. Um homem vestido com uma camisa barata, o rosto marcado pelo cansaço e pelas dificuldades. Será que ele realmente estava à altura de um papel tão exigente? Por um lado, seu instinto lhe dizia para fugir. Ele tinha medo de decepcionar, de se fazer de tolo, de expor suas fraquezas. E então, lembrou-se das humilhações que sofrerá em seus empregos anteriores, quando seus superiores o viam como nada mais que uma mera engrenagem intercambiável na máquina. Mas por outro lado, uma pequena voz interior sussurrou: e se esta fosse a sua chance? Naquela noite, ele se encontrou com seu amigo de infância, Thomas, em um pequeno café do bairro. Depois de ouvir sua história, Thomas caiu na gargalhada. "Você está hesitando? Mark, você tem noção do que ela está te oferecendo? Centenas de pessoas matariam por esse emprego." "Exatamente", respondeu Mark, baixando a voz. "Eu não sou ninguém. Não tenho o seguro deles, nem os diplomas. Ela vai acabar se arrependendo." Thomas colocou uma mão firme em seu ombro. "Sabe por que ela escolheu você, Mark? Porque você é diferente. Você não precisa representar um papel, você é real. E acredite, neste mundo, isso é mais raro do que encontrar uma nota de $100 no chão." Mark esboçou um leve sorriso, mas a dúvida persistiu. No caminho para casa, pensou novamente na jaqueta gasta que Claire havia deixado sobre a mesa. Para ele, era apenas uma peça de roupa surrada. Mas para ela havia se tornado um símbolo. Ao chegar em seu estúdio gelado, Mark entendeu uma coisa: às vezes, a vida não nos pergunta se estamos prontos. Ela nos apresenta escolhas, e é aceitando-as que nos fortalecemos. Ele ergueu os olhos para o céu noturno e respirou fundo no silêncio. Ok, eu aceito. Na manhã de segunda-feira, Mark cruzou mais uma vez os imensos portões da torre de vidro. Desta vez, ele não estava lá para uma entrevista, mas para seu primeiro dia como assistente executivo de Claire Dufresne. Ele passou quase a noite inteira dividido entre a empolgação e a apreensão.
Com um crachá temporário no pescoço, ele subiu até o último andar, o reservado para a gerência. Lá, a atmosfera era bem diferente do resto do prédio. Corredores silenciosos, paredes adornadas com obras de arte, um tapete grosso que absorvia o som dos passos. Ao chegar, uma secretária com um olhar frio o encarou com desconfiança. Você é um novato? Perguntou ela secamente. Sim, Mark Delcourt. Me siga. Ela o conduziu até o espaçoso escritório de Claire. Atrás de uma grande janela panorâmica, a diretora observava a cidade lá embaixo. Quando se virou, esboçou um sorriso leve, quase imperceptível. Bem-vindo, Mark. Espero que esteja preparado. Aqui, cada segundo conta. Mark assentiu com a cabeça, embora já pudesse sentir seu coração batendo descontroladamente. O dia começou em ritmo frenético. Organizar reuniões, triar e-mails urgentes, preparar documentos para investidores estrangeiros. Mark nunca tinha trabalhado a tal velocidade. Tudo parecia rápido demais, exigente demais. Várias vezes ele pensou que ia perder o equilíbrio, mas em cada uma delas Claire intervinha discretamente. Um olhar tranquilizador, uma frase sussurrada em voz baixa para indicar um curso de ação. Ela parecia exigente e atenciosa ao mesmo tempo, testando seus limites sem deixá-lo afundar. Na hora do almoço, Mark encostou-se a uma parede, sentindo-se vazio. Foi então que um executivo elegante, vestindo um terno caro, aproximou-se dele. Então, você é o protegido da Madame Dufresne, disse ele em tom de deboche. O protegido? Não, eu sou apenas o novo assistente dele, respondeu Mark, visivelmente desconfortável. Ah, é mesmo, disse o homem, estreitando os olhos. Interessante. Vamos ver quanto tempo você dura aqui. Então ele deu meia volta, deixando Mark perturbado. Ele acabará de entender uma coisa essencial. Este mundo não o receberia de braços abertos. Quando ele retornou ao escritório de Claire, ela percebeu seu desconforto. Está tudo bem, Mark? Perguntou ela. Eu acho que algumas pessoas não entendem por que estou aqui. Não se preocupe, respondeu ela com voz calma, porém firme. As maiores mudanças sempre começam com resistência. Mostre a eles quem você é. Mark respirou fundo. Seu primeiro dia ainda não havia terminado, mas ele já sabia que estava em um mundo implacável, e que cada gesto, cada palavra contaria. No meio da tarde, quando Mark começava a se adaptar ao ritmo frenético do escritório, uma emergência irrompeu. A empresa acabará de ser alvo de um artigo mordaz publicado online por um jornal influente. As manchetes eram claras: escândalo na Dufresne Communication, funcionários explorados, promessas quebradas. Nos corredores, a comoção aumentou imediatamente. Telefones tocavam incessantemente, gerentes passavam correndo, portas batiam com força. Mark se viu no meio de um turbilhão que o dominou completamente. Claire entrou na sala de reuniões, seguida por seus gerentes. Mark, parado um pouco afastado, observava a cena. Precisamos de um pronunciamento imediato, exclamou um dos funcionários. Não, nós devemos processar este jornal por difamação, protestou outro. Se não respondermos dentro de 1 hora, nossa imagem será destruída. As vozes se elevaram, cada pessoa defendendo agressivamente seu ponto de vista. Claire ouviu de braços cruzados, sem dizer nada. Então, seu olhar recaiu sobre Mark. E você, Mark? Perguntou ela de repente. O que você acha? A sala ficou em silêncio. Todos os executivos se viraram para ele com os olhos arregalados, chocados por ela ousar pedir a opinião de um mero assistente, que havia chegado naquela mesma manhã. Mark sentiu o coração acelerar. Será que ele deveria mesmo falar? Ele respirou fundo e começou a falar. Com licença, não sou especialista em comunicação de crise, mas acredito que reagir precipitadamente seria um erro. Se emitirmos uma declaração defensiva ou agressiva, parecerá insincera. Em vez disso, por que não mostrar o que realmente está acontecendo nos bastidores? Convidar a imprensa para conhecer os próprios funcionários, visitar nossas instalações e ver a realidade sem filtros? Um silêncio pesado se seguiu à sua proposta. Vários executivos trocaram olhares de desaprovação. Isso é ridículo, murmurou um deles. Dar ainda mais visibilidade a essa história? Pura ingenuidade, acrescentou outro. Mas Claire nunca desviou o olhar dele. Seu rosto, inicialmente neutro, iluminou-se lentamente. Interessante, disse ela finalmente. O Mark tem razão. A autenticidade é a nossa melhor arma. Vamos organizar uma reunião transparente com a imprensa. É arriscado, mas é a única maneira de reconquistar a confiança. Os diretores protestaram, mas Claire tomou uma decisão firme. A decisão estava tomada. Ao término da reunião, Mark sentou-se em silêncio, com as mãos tremendo.
Ele não conseguia acreditar que havia acabado de influenciar a estratégia da empresa logo em seu primeiro dia. Quando todos saíram, Claire aproximou-se dele. Ela colocou uma mão breve, mas reconfortante em seu ombro. Você acaba de passar no seu primeiro teste, disse ela suavemente. E acredite, não foi o último. Mark sentiu uma mistura de orgulho e vertigem. Ele havia mergulhado de cabeça em um mundo ao qual não deveria pertencer. Mas talvez ele mesmo o estivesse criando. Na manhã seguinte, Mark entrou nas instalações com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. No dia anterior, Claire havia aprovado sua ideia. A imprensa se encontraria com os funcionários, visitaria os escritórios e faria todas as perguntas sem filtros. Os jornalistas chegaram em massa, alguns curiosos, outros céticos, munidos de câmeras e cadernos. Os executivos, acostumados a examinar minuciosamente cada palavra dos comunicados de imprensa, estavam tensos. Todos os olhares estavam fixos em Mark, imaginando se aquele jovem assistente estava prestes a transformar a situação em um fiasco. Claire falou em frente ao grupo e em seguida olhou para Mark. Mostre a eles quem realmente somos, Mark. Mark respirou fundo. Este era o seu momento. Cada gesto, cada palavra importava. Ele orientou os jornalistas, apresentou os funcionários principais, explicou os processos e respondeu com honestidade até as perguntas mais delicadas. Não tentou dourar a pílula. Pelo contrário, reconheceu os erros do passado e destacou os esforços da empresa para melhorar. Em diversas ocasiões, jornalistas céticos lhe fizeram perguntas incisivas. Mark respondeu com calma, franqueza e às vezes, até com humor para descontrair o ambiente. Aos poucos, a tensão se dissipou. Os jornalistas começaram a concordar com a cabeça, alguns até sorrindo. Ao final da visita, Claire observou em silêncio. Ela sabia que a reputação da empresa dependia daquele momento, e Mark acabará de salvá-la com uma simples verdade e uma confiança serena. Impressionante, disse ela quando ficaram a sós. Você se saiu muito bem contra profissionais experientes. Poucas pessoas conseguiriam fazer isso com tanta facilidade. Mark sentiu-se tomado pela emoção. Pela primeira vez compreendeu que sua sinceridade e humanidade não eram fraquezas, mas sim uma força. Obrigado, senhora, murmurou ele. Eu nunca imaginei que daria certo. Às vezes, os resultados mais poderosos vêm das ideias mais simples, respondeu ela com um sorriso. E você as personifica perfeitamente. Pela primeira vez, Mark percebeu que havia encontrado seu lugar. Não por ter um diploma ou experiência impressionante, mas por ter ousado permanecer ele mesmo em um mundo que valorizava as aparências. Poucos dias após a visita da imprensa, o clima na empresa havia mudado. Os funcionários, antes tensos e desconfiados, agora estavam mais confiantes e motivados. Os jornais publicaram artigos positivos, elogiando a transparência e a honestidade da empresa. Tudo isso graças a Mark, mesmo que ninguém ainda tivesse reconhecido oficialmente o fato. No escritório de Claire, Mark estava guardando alguns documentos quando ela entrou, com seu elegante casaco sobre o braço. Ela parou em frente a ele e o encarou com uma intensidade incomum. Mark, disse ela calmamente, você superou todas as minhas expectativas. Não só conseguiu gerir a crise, como fez com uma integridade rara. Mark baixou os olhos, um pouco envergonhado. Obrigada. Eu apenas fiz o que achei certo. Ela colocou a jaqueta no encosto da cadeira, olhando para ele seriamente. Aquele gesto de ontem no ponto de ônibus, aquilo foi você. Sua sinceridade, sua humanidade, foram essas coisas que te permitiram chegar até aqui. Você acabou de me provar que é possível ter sucesso sem trair seus valores. Mark sentiu uma mistura de orgulho e emoção o invadir. Pela primeira vez, alguém havia reconhecido o que ele realmente era, sem artifícios. E agora? Perguntou ele suavemente. Claire esboçou um pequeno sorriso, quase terno desta vez. Agora, você é oficialmente minha assistente pessoal. Mas mais do que isso, você é alguém com quem posso contar, não apenas para o trabalho, mas também para entender o que realmente importa nesta empresa. Mark assentiu com a cabeça, consciente de que sua vida acabará de mudar para sempre. O simples gesto de dar um casaco a um estranho no frio desencadeou uma série de eventos que lhe abriram portas inesperadas. Ao sair do escritório naquela noite, Mark lançou um último olhar para Claire. Entre eles, um laço de respeito e confiança acabará de nascer, alicerçado em uma humanidade compartilhada e um gesto simples, porém significativo. A neve caía lá fora novamente, mas para Mark o frio já não existia. Ele havia encontrado seu lugar, seu destino e, acima de tudo, a certeza de que um ato de bondade poderia mudar uma vida, para sempre.